posso colocar esse cara aqui. Eu posso agregar, então eu tinha esse aqui. Posso jogar ele aqui. Por meio terceiro, é uma possibilidade. A outra possibilidade é jogar ele aqui. A terceira possibilidade, vocês poderiam imaginar, era jogar ele aqui. Mas aí, na verdade, se for olhar graficamente, esse desenho aqui, basicamente é esse. Então, a gente sempre vai adotar a seguinte ideia. Sempre que formar um tablô, a gente vai agregando o que está à direita, vai agregando aqui. Mas a gente nunca pode formar um tablô de Young, então a gente vai, para evitar essa contagem dupla, a gente nunca pode formar um tablô de Young que à medida que eu vá para a direita, eu encontre mais linhas. A ideia do tablô de Young é que ele seja sempre assim, ele tenha mais linhas aqui, menos linhas aqui, ele seja sempre assim, ele tenha sempre um sentido de subir. Eu não poderia ter um tablô de Young assim, por exemplo. Não seria. Esse tablô de Young, na verdade, eu poderia pensar que ele seria esse aqui. 3, 2. Então, isso aqui é possível. À medida que eu caminho para a direita, a minha tendência é encontrar ele mais suspenso. Eu não vou aumentando o número de linhas à medida que eu caminho para a direita. Isso é uma prescrição, é uma regra do jogo. Então, eu vou colocando, quando eu vou fazendo o produto das representações, quer dizer, isso aqui é o meu índice I. Então, isso aqui é como se fosse o meu VI, que é um conjunto de dois índices espinoriais. E isso aqui é como se fosse o meu psi-alfa, que é o meu espinor. Então, eu vou agregar esse tablô que está aqui, jogando ele em cima do anterior, mas de tal maneira a respeitar essa regra. Eu nunca posso criar mais linhas à medida que eu vou para a direita. Então, esse tablô aqui ele é excluído por esse decreto. Esse tablô ele está descendo mais à medida que eu vou para a direita. Ele tem mais linhas aqui do que aqui, então está excluído. Esse tablô é permitido, porque quando eu vou para a direita, ele tem menos linhas, ele sobe. Então a tendência dos tablôs de Young é sempre a gente ir subindo assim, essa é a regra. Tá? Então, eu pude agregar esse cara aqui, não tem outra possibilidade. Ou eu agrego ele aqui, ou eu agrego ele aqui, ou eu agrego ele aqui. Mas essa terceira possibilidade está excluída. Então, eu teria essas duas possibilidades. Vamos entender graficamente daqui a pouco. Isso é graficamente, daqui a pouco vamos entender por quê também. Então, a partir desse objeto, eu estou construindo esses dois. Então, isso está me dando, deve me dar alguma representação irredutível que está aqui dentro. Então, se eu construir esse tablô, então aqui é 3, aqui é 4. Se eu construir esse tablô, isso aqui é 2, isso aqui é 3. Descendo, isso aqui é 1. Então, 1, 2, vamos dividir por 4. 1, 2, 3. 1, 2. Então, aqui vai ter 2 cancela com 2, então você tem dimensão 4. Esse aqui a gente já aprendeu. Sobra esse cara. Um tablôzinho único, é dimensão 2. Então, de fato, 3 vezes 2, 6. 4 mais 2, 6. Então, isso significa que se eu multiplicar um vetor por um espinor, eu ganho um espinor, que é o 2, mais um objeto tem dimensão 4. O objeto tem dimensão 4 ele é um espinor, não é um vetor. Vamos chamar esse objeto de 4. Então vamos ver melhor o que é ali. Isso aqui é 3, eu vou lá, vezes 2, 6, 2 mais 4. Por que deu 2? Pelo seguinte, eu corto isso aqui. Aí sobrou uma caixinha dentro, uma caixinha 2. Então vamos ver o que é esse objeto agora. Então, eu tenho um objeto de dimensão 2, tem que ser um espinor, e um objeto que tem dimensão 4. Então, quando eu estou fazendo esse produto, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando um vetor, VI,
e multiplicando por um spinor psi alfa. Um vetor VI, eu posso imaginar que ele seja um spinor Ki, Dagger, sigma I, Ki. E esse cara aqui, um spinor psi alfa. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é um Ki beta star, produto matricial, sigma I beta gama, Ki gama psi alfa. É o que eu fiz. Agora, esse cara aqui, eu agora tenho 3 spinores morando juntos aqui. E aí eu posso pensar em fazer, por exemplo, rearranjamento de filas. Por exemplo, esses 2 spinores aqui, ou então esses 2 spinores aqui, eu poderia pensar o seguinte, esse Ki beta star, posso fazer o seguinte, pegar essa expressão, fazer assim, sigma I, beta gama, Ki gama, Ki beta star, psi alfa. Então, olha só, quando esse spinor encontra esse, eu estou chegando aqui, ó, 2 com 2. Esses 2 spinores aqui eu posso combinar de tal maneira que eles podem formar um escalar. Se eles formarem um escalar, se essa combinação aqui, isso aqui é um produto agora de 2 spinores, eu posso formar um escalar. Se isso aqui forma um escalar, só sobra um spinor. Que é esse cara aqui. Então, na verdade, porque como eu estou expandindo esse vetor como se fossem 2 spinores, esse spinor que está aqui, ele acaba encontrando um desses spinores que está aqui. E aí ele pode, esses 2 spinores que estavam agregados aqui, formando esse objeto único, ele se desagrega daqui para se agregar com esse. É o que a gente chama de rearranjamento de filas. Ele se desagrega daqui e se junta com esse. E aí aqui eu vou rearranjar esses 2 caras formando uma coisa só. Então esses 2 caras aqui nós aprendemos na aula passada. Daqui o que eu posso formar? Eu posso formar um Ki dagger psi, que é o escalar, ou eu posso formar um vetor daqui. Eu posso formar o Ki dagger sigma j psi sigma j. Então tem esse sigma j, tem esse sigma i, tem esse Ki gama. Então, eu posso formar, a partir daqui, esse objeto aqui, que é um escalar. Então, esse objeto que é um escalar, ele vai sumir daqui e vai me deixar só um índice espinorial sobrando aqui. Então, esse objeto aqui passa a se comportar como um spinor. E depois, a outra possibilidade que fica é essa possibilidade aqui, de eu ter esse Ki, esse psi, junto com esse Ki aqui. Então, isso aqui é um objeto vetorial. Isso aqui, então, vai sobrar esses 2 índices aqui, são índices matriciais. Então, o que eu vou dar para vocês como exercício, aí vocês vão entender por que sai esse quadro. Eu vou deixar essa tarefinha para vocês fazerem. A tarefa seria a seguinte. Então, tarefa, que é uma tarefa usando rearranjamento de filas. Provavelmente, rearranjamentos que a gente fez nas aulas passadas. É o seguinte, é pegar essa expressão aqui, deixa eu colocar essa expressão, é pegar esse objeto aqui, quando eu tivesse esse objeto aqui, Ki dagger, sigma i, Ki, multiplicando um psi alfa. Então, o que eu tenho basicamente é isso. Isso aqui é o 3 vezes 2. É isso aqui, é 3 vezes 2, ou 2 vezes 3. Então, sugestão da tarefa é assim. Os passos que eu quero que vocês sigam para fazer esse exercício seriam esses aqui. Pegar, vamos primeiro de tudo, expressar esse objeto aqui em forma expandida. Então isso aqui é o psi, Ki, beta, star, sigma i, elemento beta gama, Ki gama. E aqui é o psi alfa. Então agora tem 3 spinores se multiplicando. Então, isso aqui eu vou só reescrever isso dessa forma. Sigma i, beta gama,
que gama, vou colocar aqui o que gama, e vou juntar esse cara com esse cara aqui. Que beta estar psi-alfa. Por que eu fiz isso? Por que eu quero agora juntar associar esses dois? Para poder usar essa regra aqui. Porque isso aqui é um psi-alfa estar que beta. Tá? O psi-dagger aqui e o psi-dagger sigma aqui. Então aqui eu agora vou usar aquele resultado que eu tenho nos casos anteriores. Nós tínhamos nas aulas anteriores, que vocês conduzam essa tarefa. Aqui, nós tínhamos mostrado na aula passada que eu podia escrever isso aqui como sendo um psi-dagger psi vezes o delta de beta alfa mais psi-dagger sigma j psi sigma j beta alfa. E aí, esse sigma aqui vai ter os índices que vai se juntar com esse sigma. Vai ficar sigma e sigma. Eu queria que vocês manipulassem isso. Mas, basicamente, o que vocês vão ter que fazer é usar essa expressão aqui. E aí, nós vamos ver que esse objeto está formado aqui, sobra depois dele. Esse objeto, essa primeira parcela aqui, isso vezes isso, dá um delta. E aí vai sobrar simplesmente um spinor, que é o 2. E aí o outro termo, vocês vão entender por que dá 4. Então eu queria que, a partir desse resultado algébrico, isso aqui é gráfico. Isso aqui é algébrico. Eu quero que vocês façam o encontro dos dois. Tá? Então, vocês vão ter que justificar por que esse 4 está aparecendo nessa segunda parcela. Então, um spinor vezes um vetor pode dar um spinor no final do dia e pode dar um objeto com dimensão 4. Depois vamos ver na próxima aula que a dimensão, como eu tinha falado com vocês, a dimensão B, ela está associada a 2 vezes o spin mais 1. Vamos ver essa relação na aula que vem. E aí, se a dimensão é 4, o spin é 3 meios. Então, esse objeto aqui vai ter spin 3 meios. E o cara que tem dimensão 2 tem spin meio. Então, o que nós vamos ver na próxima, que nós vamos começar a entender na próxima aula, é que essa relação aqui está dizendo o seguinte: dimensão 2 é spin meio. A outra dimensão 2 é spin meio. A dimensão 1 é spin 0. E a dimensão 3 é spin 1. Então, nós vamos estar entendendo que, na verdade, na mecânica quântica, quando eu componho 2 spins meios, então spin meio composto com spin meio, dá spin 0 e dá spin 1. Então, é isso que, quando a gente pega aqueles orbitais daqui, para cima, para baixo, na verdade aquilo é o spin meio. Então, eu posso pegar 2 elétrons e posso fazer com que esses 2 elétrons eles constituam um escalar, um vetor. A partir de 2 elétrons eu posso formar alguma coisa que tenha caráter escalar ou vetorial. Então, na mecânica quântica, quando a gente aprende a fazer composição de spin, a gente, de momento anular, na verdade, essa regra da teoria de grupo. Se eu pegar, por exemplo, spin 1 com spin 1, dimensão 3 é spin 1, a outra dimensão 3 é spin 1. Do lado direito, dimensão 1 é spin 0, dimensão 3 é spin 1, dimensão 5 é spin 2. 5 menos 1, 4. Por 2 dá 2. Então, quando eu componho 2 spins 1, eu posso obter spin 0, spin 1, spin 2. Então, nós vamos ver na mecânica quântica que a regra começa a ver o seguinte: ó, o menor valor que eu obtenho é a diferença e o maior valor que eu obtenho é a soma. Então, a diferença é a soma. Esse caso aqui, o que eu fiz? Eu compus spin 1 com spin meio. A dimensão 2 é spin meio. Então, 1 com meio dá spin 2. Spin meio, perdão. Porque a dimensão 2 é spin meio. E dá uma dimensão 4, que é o spin 3 meios. Então, quando eu componho spin meio no spin 1, dá a diferença até a soma. Então, aqui deu
que vai, o valor mínimo é a diferença, o valor máximo é a soma. Então eu vou intercalando de uma unidade, 0, 1, 2. O valor mínimo é 0, o valor máximo é 1, já fechou. Aqui é a mesma coisa, o valor mínimo é meio e o valor máximo é 3 meios. Se eu pegasse algo desse tipo, então a regrinha que está saindo daí é isso. Se eu pegasse, por exemplo, espinho 1, espinho 3, quer dizer, espinho não, dimensão, vou pegar uma coisa diferente. Se eu pegar o espinho 1 tem dimensão 3, uma representação de dimensão 3. Se eu pegar uma representação de dimensão 5, dimensão 5 é o espinho 2, né? Que é 5 menos 1, 4, 2, 2. Então, 3 vezes 5, 15. Então eu posso formar espinho. Então isso aqui é espinho 1, a dimensão é isso aqui, é sempre a dimensão menos 1 sobre 2 dá o espinho. 1, né? 5 menos 1, 4, 2, 2. Então, vou pegar o mais alto, vou pegar 6. Dimensão 6. Dimensão 7. Dimensão 7 é porque aqui é espinho 3. Então eu estou compondo espinho 1 com espinho 3. 3 menos 1, 2. 3 mais 1, 4. Então eu tenho que sair de 2 e chegar a 4. É 2 mais 3 mais 4. Então se eu compuser o espinho 1 com espinho 3, eu vou ganhar espinho 2, espinho 3 e espinho 4. Esse aqui está dando 3 vezes 7, 21. Qual é a dimensão do 2? 2. Espinho 2. 2 vezes 2, 4, 1, 5. A dimensão é 5. Qual é a dimensão do 3? É 7. E qual é a dimensão do 4? É 9. 9, 7, 16, com 5, 21. 3 vezes 7, 21. A dimensão bate direitinho. Então isso aqui é a dimensionalidade da representação. E isso aqui é isso aqui é a dimensionalidade. Vou pegar a linha errada. Isso aqui é a dimensionalidade, 3 vezes 7. Dimensão 3, espinho 1. Dimensão 7, espinho 3. Compondo espinho 1 com espinho 3, eu ganho espinho 2, espinho 3, espinho 4. A dimensionalidade está aqui, as dimensionalidades estão aqui. 3 vezes 7, 21. 5 mais 7, 12, 9, 21. Então, o que vocês aprenderam aqui com esse joguinho é fazer a composição de espinhos de mecânica quântica. O que está faltando? Está cortado. Então, quando vocês fizerem mecânica quântica, o professor vai trabalhar cortado para vocês, certo? Mas o trabalho matemático é esse. Então, beleza, isso é teoria de grupo. Pura teoria de grupo. Grupo é SO2, grupo é SO3. Eu queria que vocês fizessem essa tarefa aqui. Que horas tem? 3. Vou deixar mais uma tarefa para vocês fazerem. Então, na próxima aula, eu vou fechar isso com vocês. Eu vou aí mostrar qual é a relação entre a dimensão e aquilo que nós chamamos de espinho ou de momento angular. Por enquanto é só algébrica, é só teoria de grupo mesmo. Então vamos pegar um outro, vou pegar aqui suponhamos que eu queira pegar esse tabu aqui. Pegar esse assim. 1, 2, 3 e multiplicar por esse aqui. 1, 2. Então, esse tabu aqui, então, ele é 2, 3, 4. Então, tem 1, 2, 3, 1, 2. Esse objeto aqui tem dimensão 4. Então, uma representação irredutível de dimensão 4. Esse aqui todo mundo já sabe, é o 3. Multiplicando por uma representação 3. Então, isso, na verdade, eu estou compondo um espinho 3 meios. E aqui eu tenho um espinho. Ah, ok. 4 é igual a 2S mais 1. Então, 4 mais 1, 3, 2. Isso aqui. Então, na verdade, eu tenho. E a gente sabe, quando eu componho espinho 1 com espinho 3 meios, eu vou ter menor valor e a diferença. 3 meios menos 1, 1 meio. Deve dar um espinho meio. E o maior valor é a soma. 3 meios mais 1 dá 5 meios. Então, o maior valor é os 5 meios. Então, para sair de 1 meio e chegar a 5 meios de 1 unidade, então eu vou ter que ter aqui no meio, com 3 meios aqui.
Né? Porque a diferença é 1 meio e a soma é 5 meios. Então eu tenho que ter um 3 meios aí por ele. Dimensão spin meio, dimensão 2. Spin 3 meios, dimensão 4. Spin 5 meios, dimensão 6. Então, 4 vezes 3, 12. 12 é 2 mais 4, mais 6. Bate, né? Quando a dimensionalidade bate, né? Porque, na verdade, eu estou pegando uma representação de dimensão 4, que é esse tablô, e vou fazer o produto tensorial por esse tablô que tem dimensão 3. 4 vezes 3, 12. Então, na verdade, eu estou compondo um spin 3 meios com um spin 1. Então, 3 meios menos 1, meio. 3 meios mais 1, 5 meios. Então, eu tenho que ir de meio até 5 meios, são planos de unidade. Então, meio, 1, 3 meios. 3 meios com 1, 5 meios. Dimensão da representação meio, 2. Dimensão da representação 3 meios, 4. Dimensão da representação 5 meios, 6. Então, na verdade, esse tablô tensorizado com esse tablô vai dar esse tablô, dimensão 4 é o próprio de partida, e um tablô com dimensão 6. Vamos ver se é esse aqui. Tem uma caixinha, aqui tem 3 caixinhas, esse aqui tem 4 caixinhas. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Normalmente dimensão 5. Eu deveria ter outra caixinha. Esse daí é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, só a dimensão 6. Então, esse tablô aqui é o tablô que tem dimensão 6. São 5 caixinhas. Então, do ponto de vista, né, dos tablôs que eu estou fazendo, então eu queria que vocês pensem como é que vocês podem juntar esse tablôzinho aqui nesse para dar aquilo ali. Não é óbvio que tem uma regrinha que eu não dei. Mas eu quero para dar, quer dizer, eu quero que esse tablô colocado dentro desse, como a gente fez aquela vez, tinha isso. Aí tinha esse. Aí a gente agregou esse aqui, agregou aqui. Então vocês vão ter que pegar esses dois aqui e jogar aqui de várias maneiras. Tá? Então, eu que vocês dizem como é que vocês podem fazer isso aí. Certo? Esse cara aqui tem 3, né? Esse cara aqui tem dimensão 4, né? 2, 3, né? Dimensão 4, então tá, tem 3 meios, um espinho, 3 meios menos 1 meio, 3 meios menos 1, 5 meios, exatamente. Então, meio, 3 meios, 5 meios. Então, esse cara aqui tem dimensão 2, esse cara aqui tem dimensão, esse cara aqui tem 3 meios, e esse cara aqui é 5 meios, né? Só queria ver se esse cara aqui é 1, 2, 3, então você vê, esse 5 aqui, ó, seria na verdade esses dois colocados aqui. Agora eu quero ver como é que vocês articulam esses dois, quando vocês colocam esse para gerar esse. Tem uma regrinha que vocês vão descobrir, que eu deveria ter dado, mas eu acho que ela, nesse exercício ela vai ficar muito óbvia para vocês, o que vocês vão entender é isso. Fazendo aquela regrinha, nós tínhamos esse tablô vezes esse, nós colocamos esse aqui, ou podemos colocar esse aqui, mas não podemos colocar esse aqui, porque senão o tablô começa a descer para a direita. Então, aqui é a mesma coisa. Mas eu queria ver como é que vocês vão colocar esse tablô. Porque uma regrinha só, um pouquinho que vocês vão descobrir sozinhos. Tá certo? Na verdade, é a regrinha. Esse cara aqui vai, quando vocês forem reproduzir esse cara, vocês vão ver que tem uma regrinha interessante. Tá bom? Então, fica como um exercício. Vou começar a dar só uma encostadinha na álgebra de tripla para a gente parar já. E na aula que vem nós vamos trabalhar as representações de estruturas, como vai ser a teoria mundial, que a gente chama de diagrama de pesos. Só uma coisinha só que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. Nós vimos, né,
que os espinores, então, nós vimos que o nosso objetivo era estudar um grupo de rotações em 3 dimensões, o SO3. E nós vimos que os espinores apareceram em associação com o SO3, né, com objetos de dimensão mais baixa, né, e poderiam sofrer rotações, e a representação, o representante da rotação no espaço dos espinores são as matrizes SO2. Foi assim que a gente introduziu os espinores, né, em conexão, na verdade, com o grupo SO3. Trabalhou o SO2 e conectou os dois porque eles tinham a mesma álgebra de... Bem, vamos observar o seguinte: as matrizes de Pauli, elas satisfazem a seguinte relação. Nós temos que as matrizes de Pauli, as matrizes sigma, elas têm essa seguinte relação de coordenação. Então isso aqui é o que está por trás da álgebra de Lie e o SO2. Na verdade, né, os geradores de SO2 não são as matrizes de Pauli, são as matrizes de Pauli sobre 2. Essa relação aqui a gente divide ambos os membros por 4, divide por 4 o lado esquerdo e divide por 4 o lado direito. Esse 2 some e o sigma K sobre 2. Tá? Isso aqui é a álgebra de Lie, que é SO2. E essa álgebra de Lie, ela decorre dessas propriedades das matrizes sigma. Mas as matrizes sigma tinham uma outra propriedade interessante que nós tínhamos visto, que era a propriedade do anticomutador, sigma I, sigma J, dando 2 vezes o delta IJ vezes a matriz identidade. Essa relação algébrica aqui define uma álgebra de Lie. E essa relação algébrica aqui define o que nós chamamos de uma álgebra de Clifford. Então as matrizes gama, as matrizes sigma, elas estão em 2 álgebras simultaneamente. Através da relação de comutação, elas definem uma álgebra de Lie. E através da relação de anticomutação, elas definem essa álgebra aqui que nós chamamos de álgebra de Clifford. E, claro, a partir dessas 2 relações, eu lembro aí nas aulas anteriores, lá atrás, que a gente soma e subtrai essas 2 relações e a gente vai para o produto de sigma I por sigma J, da delta de Kronecker vezes a matriz de identidade, mais I, epsilon, I, JK, sigma K. Então, essa parte aqui é a parte de Clifford e essa parte aqui é a parte da álgebra de Lie. Então aqui é Clifford e aqui é Lie. Certo? Bom, o que a gente observa dessas matrizes de Pauli? Eu tenho 3 matrizes de Pauli. Todas 3 têm quadrado igual a identidade. E elas, quando são diferentes, elas anticomutam. Então, nós estamos vendo que ao longo da direção x, eu tenho a matriz de Pauli sigma 1 com sigma x. Ao longo da direção y, eu tenho a matriz de Pauli sigma y. E ao longo da direção z, eu tenho a matriz de Pauli sigma z. Cada uma, isoladamente, tem quadrado igual a 1. Então, qualquer matriz de Pauli, sozinha, tem quadrado igual a identidade. E quando elas estão distintas, né, elas estão associadas a direções distintas, elas anticomutam. Sempre que o I for diferente de J. Então, elas definem. Então, com essas propriedades aí, a gente define uma álgebra chamada álgebra de Clifford. Essa álgebra de Clifford, ela está... As matrizes sigma, elas estão intrinsecamente ligadas aos espinores. Né? Lá do grupo SO2, a gente sabe. Quem faz a rotação dos espinores são as matrizes sigma. Então, as matrizes sigma, elas estão... A pergunta que a gente se faz é: será que
eu posso sempre associar espinores à álgebra de Clifford. Para nós estamos acostumados a pensar que os espinores estão associados com as rotações. Para nós, espinores são objetos do grupo de rotação que sentem rotação do espaço e tempo, apesar de não estarem no espaço e tempo. Mas por essa constatação, não estou provando nada, nem definindo nada, estou apenas fazendo uma constatação, as matrizes de Pauli, elas têm uma álgebra ligada ao anticommutador, elas têm uma álgebra de Lie ligada ao commutador, mas elas têm uma outra regra multiplicativa, que é a regra do anticommutador. E a regra do anticommutador é interessante, porque ela mostra o seguinte, que matrizes de Pauli associadas a direções distintas, elas anticommutam. Elas têm um produto, se eu trocar a ordem, elas trocam o produto, troca de sinal. E cada uma delas ao quadrado dá 1. Então, eu estou vendo que as matrizes de Pauli estão associadas com espinores. Então, a minha pergunta é, se eu mudo de espaço-tempo, se eu vou com outro espaço-tempo e construo uma álgebra de Clifford para aquele espaço-tempo, o que significa uma álgebra de Clifford? Significa eu associar uma matriz a cada direção do espaço. E aquela matriz ter quadrado igual a 1, cada matriz isoladamente ter quadrado igual a identidade. E matrizes associadas a eixos distintos, elas anticommutarem, seguindo exatamente essa regra aqui. Então, essa regra aqui é o que define uma álgebra de Clifford. Se eu tiver matrizes, né? Matrizes que eu vou chamar de gama I maiúsculo, matrizes gama I, gama J, que satisfazem essa regra aqui, que você dá 2 vezes delta e J, porque esse 2 é importante, porque se o I for igual a J, vai ficar gama I mais gama I, dá 2 gama I, que é igual a 2 delta e I. Então, significa que cada matriz ao quadrado, se cada matriz isoladamente ao quadrado, vale 1. Quando elas são diferentes, dá 0. E aqui dá a matriz identidade. Dá a matriz identidade da mesma dimensão que, claro, que as matrizes dão. A pergunta é, então isso que a gente define como uma álgebra de Clifford. São matrizes, que eu não sei ainda a ordem delas, são matrizes que, N por N, no princípio, que se fecham numa álgebra desse tipo. Então, o teorema fundamental da álgebra de Clifford, que eu vou provar aqui, a prova dele é longa, é fácil, mas é longa. Então, isso aqui define uma álgebra de Clifford, num dado espaço qualquer. Então, eu tenho um espaço de dimensão N. Então, esse índice varia de 1 até N. É como se eu tivesse, vamos chamar, um espaço de dimensão D. Meu espaço tem D dimensões, euclidianas. Então, eu tenho um espaço de D dimensões. Pode ser E2, pode ser E3, E4, é um espaço de D dimensões euclidianas. Esse espaço, então, de D dimensões euclidianas, é que eu vou poder construir D matrizes, tais que cada uma ao quadrado da identidade, e que 2 matrizes distintas, gama I e gama J, distinguem sempre anticommutam. Então, isso aqui é a regra básica. Vou acabando. Eu vou só anunciar e na aula que vem a gente elabora um pouquinho mais. Então, eu estou no espaço de dimensão D. O espaço tem dimensão D. As matrizes não são necessariamente D por D. Eu estou dizendo que eu estou no espaço de dimensão D. Então, eu tenho D matrizes gama I. Agora, essas matrizes, eu não sei qual é a dimensão delas. Essas matrizes gama I, em princípio, elas são, sei lá, N por N. Mas eu sei que elas têm a seguinte propriedade. Gama I ao quadrado igual a 1. As matrizes gama I são todas hermitianas. E matrizes gama I distintas, sempre que I for diferente de J, isso aqui é isso aqui. Essas 2 propriedades estão guardadas aqui dentro. Se eu fizer I igual a I, delta de I vale 1.
Gama I mais gama I dá 2 vezes gama I ao quadrado igual a 2. Então, gama I ao quadrado igual a identidade. E se elas são distintas, isso aqui é zero. Então, fica gama I, gama J, mais gama J, gama I igual a zero. Então, gama I, gama J, menos gama J e gama I. Essas duas propriedades aqui, essa propriedade aqui e essa propriedade aqui estão aqui. Essa propriedade é extra. Então, isso é uma álgebra de Clifford. O teorema fundamental da álgebra de Clifford, esse aqui é a grande sacação, ele diz o seguinte: dada a dimensão D, essas matrizes são N por N, e o que o teorema fundamental diz é que quem é N no espaço de dimensão D, essas matrizes não são D por D. O que Clifford mostra é que, para eu construir D matrizes com essas propriedades, isso só é possível se a dimensão N for igual a 2 vezes a parte inteira de D sobre 2. Então, por exemplo, se o espaço tiver dimensão 2, D sobre 2 é 1. Então, as matrizes vão ser 2 por 2. Se o espaço tem dimensão 3, a parte inteira de 3 meios também é 1. Então, é 3 meios. Parte inteira é 1. 2 por 2 também. Se o espaço tem dimensão 4, 4 por 2 dá 2. Então, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, a gente vai pensar 4 por 4. Se o espaço tem dimensão 5, então a dimensão também vai ser 4 por 4. A parte inteira de 5 meios é 2. Né? 5 meios dá 2,5. A parte inteira é 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, esse é o teorema não trivial. Se eu tiver, por exemplo, em 9, em 8, então, quer dizer, as dimensões vão sempre juntas. 2 com 3, 4 com 5. Então, vamos entender isso melhor. Porque eu sempre posso passar daqui para cá. 5 com 6. D igual a 5 e D igual a 6 é a mesma coisa. Então, D igual a 6, D igual a 7. Né? Porque 6 por 2 dá 3. 7 vezes também tem parte inteira igual a 3. Então, as matrizes vão ser 8 por 8. Se eu tiver, por exemplo, 10 e 11 dimensões, quando a gente faz teoria de supercorda e supergravidade, a gente trabalha 10 e 11 dimensões. Então, dá 2 elevado a 5, dá 32 por 32. Então, essas matrizes, então, se eu tiver num espaço de dimensão D, eu sei que eu vou sempre poder, se eu tiver para 6 dimensões, eu vou poder construir 6 matrizes, 8 por 8, com essas propriedades. Mas não matrizes 6 por 6. Em nenhum momento eu consigo matrizes 6 por 6. As matrizes são sempre múltiplos, são sempre potências de 2. 2, 4, 8. Se eu pegasse 8 e 9, né? D igual a 8, D igual a 9, 8 por 2, 4. 2 a 4, 16. Daí é 16 por 16. Então eu tenho matrizes 2 por 2, 4 por 4, 8 por 8, 16 por 16, 32 por 2, e assim. São sempre potências de 2, com essa expressão. As matrizes, né, da álgebra de Clifford, então se eu estou num espaço de dimensão D, essas matrizes aqui, elas vão ser matrizes 2 elevado a D sobre 2, parte inteira, por 2 elevado. Então, são matrizes quadradas com essa dimensão. Então isso é o teorema fundamental da álgebra de Clifford. E aí, o que a álgebra fundamental, que a álgebra de Clifford nos mostra é que elas sempre carregam os espinores. Então, os espinores do mundo de 3 dimensões, esses espinores que vão trabalhando em S a 3 o tempo todo. Na verdade, esses espinores eles são originados na álgebra de Clifford de S a 3. A álgebra de Clifford de S a 3, por acaso, se eu estou em 3 dimensões, eu tenho que pegar 3 matrizes, 2 por 2. Com essas propriedades. Quem são? São as matrizes de Pauli. Então, não é coincidência que as matrizes de Pauli existem em 3 dimensões. Na verdade, as matrizes de Pauli elas estão mostrando para nós que o que eu tenho em 3 dimensões é uma álgebra de Clifford. E elas são a representação disso. E os espinores estão aí. Então, toda a álgebra de Clifford é uma álgebra de espinores. Então, se você chegar para mim e falar, eu quero estudar o que é um espinor em 10 dimensões. É só chegar para você e dizer, você está em 10 dimensões? Então, nós vamos poder construir 10 matrizes, 32 por 32. Essas matrizes, se elas são 32 por 32, elas vão atuar num objeto que tenha 32 componentes. São os espinores. Então, se eu estou num espaço de dimensão D,
os meus espinores psi desse espaço euclidiano de D dimensões, eles vão ser objetos com 2 elevado a D sobre 2 componentes. Então isso aqui mostra para nós que a gente pode definir espinor em qualquer espaço. Só que o espinor ele não tem um número indeterminado de componentes. As componentes estão amarradas com a dimensão do espaço. Então, por exemplo, se eu estou em 2 dimensões e em 3 dimensões, os espinores têm 2 componentes. Se eu estou em 4 dimensões, em 5 dimensões, a equação de Dirac que eu estou fazendo aqui, eu tenho espinores de 4 componentes. Se eu estou em 6 dimensões e 7 dimensões, meus espinores têm 2 componentes, e 8, 9, 16, e 10 e 11, 32 componentes. Então, se eu estou num espaço qualquer, eu já sei qual é a estrutura de um espinor. E sei quais são as matrizes gama. Eu posso escrever quais são as matrizes gama. Na aula que vem, nós vamos determinar as matrizes gama de 4 dimensões, de 5 dimensões, de 6 dimensões. Nós vamos poder ter um método sistemático, né, que eu possa construir qualquer dimensão. Eu posso até 20, mas não é interessante. Para nós, interessante é parar em 11 dimensões. Nenhuma teoria de campos mais interessante foi construída além de 11 dimensões. As M-theories, que esperaria ser construídas em 12 dimensões, não estão construídas. Porque a gente tem 10 dimensões sem supercorda e superior Mills e 11 dimensões de supergravidade. Então a gente vai até 11 dimensões. Então a gente precisa de espinores de 32 componentes para descrever um spin, um objeto espinorial em 11 dimensões. E a álgebra de Clifford vão ser 11 matrizes, 32 por 32, com aquelas propriedades, certo? Então nós vamos agora, na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho mais a relação de espinores com a álgebra de Clifford. A gente agora trabalhou espinores com rotação, mas na verdade os espinores, eles servem, os dois senhores, eles servem aos grupos de rotação e ao mesmo tempo eles servem à álgebra de Clifford. Mas na verdade os espinores, eles nascem com a álgebra de Clifford. Eles é que são emprestados para grupos de rotação. A gente vai mostrar que qualquer grupo de rotação pode ter os seus geradores escritos em função dessas matrizes aqui. Então vamos começar a trabalhar a relação entre espinores e álgebra de Clifford. Essa representação que é fundamental. Então, conhecendo a álgebra de espinores e a álgebra de Clifford, não tem como não chegar à equação de Dirac. A equação de Dirac está muito ligada. Eu apresento nos cursos, às vezes, a equação de Dirac ligada ao grupo de rotação, que é o grupo de Lorentz. Mas isso está meio camuflado. Na verdade, tudo isso é possível porque existe uma álgebra de Clifford subjacente. A gente vai trabalhar isso na próxima aula. Próxima aula, eu vou marcar nesse domingo, eu passo o e-mail para vocês. Sábado, certamente eu não vou poder dar aula, tenho subido a Juiz de Fora. Uma conferência lá. Então, eu vou marcar aula. Durante a semana complica para vocês, né? Então, provavelmente, é o outro sábado, eu acho que é o sábado do Carnaval, dia 9. Aí eu não sei se fica legal para vocês, não tem muito tempo sem aula. Então, eu vou dar uma olhada na minha agenda, que eventualmente a aula vai sendo gravada mesmo, vai ser disponibilizada. Agora, se vocês não têm dificuldade para acessar as aulas, escreve para o Denis, escreve logo, porque ele resolve logo isso, ele é muito rápido no jogo, ele vem toda hora, ele vem, qualquer problema que surge, ele resolve logo.